Olá, eu sou o Fábio Karasiak, sou coordenador técnico do Treino Correto e hoje eu vou falar um pouco sobre a frequência cardíaca e sobre como medir. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que é frequência cardíaca, sobre como funciona o nosso sistema circulatório, para que a frequência cardíaca serve e como que a gente vai fazer para medir. A frequência cardíaca é muito utilizada para controlar a intensidade do treinamento. Ela pode ser facilmente medida e acompanhada. Porém, você sabe o que ela representa no nosso organismo? Para falar sobre frequência cardíaca durante o exercício, a gente precisa entender um pouco do que ela é, de como funciona o nosso sistema circulatório, para que a frequência cardíaca serve e como medir. Sendo assim, nessa videoaula eu vou só responder essas questões. No futuro, a gente vai lançar novas videoaulas, esclarecendo a relação dela com o exercício, as zonas de treinamento, tendo como base a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de reserva. Se você preferir, essas informações já estão detalhadas no nosso site. O link para acessar essas postagens vai estar aqui na descrição, aqui embaixo, ou nesse botão aqui em cima. Enfim, vamos lá. Para começar, o que afinal de contas é a frequência cardíaca? A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto. A sua unidade de medida é batimentos por minuto, ou simplesmente BPM. A cada batimento, o coração empurra o sangue para as artérias, fazendo o sangue circular por todo o nosso corpo. Assim, a gente pode chegar à conclusão que, quando o coração acelera, o sangue circula mais rapidamente por nosso organismo. Entre outras coisas, o sangue tem a função de transportar nutrientes e oxigênio de um local a outro dentro do nosso corpo. Alguns desses nutrientes, como a glicose, são utilizados para a produção de energia dentro do músculo. Essa produção de energia é responsável pela contração muscular e, consequentemente, por todo o movimento corporal. É fácil perceber, após a gente fazer uma corrida, subir escada ou fazer alguma atividade física com um pouco mais de intensidade, que o nosso coração fica mais acelerado, ou seja, que a nossa frequência cardíaca está maior. Isso acontece porque a musculatura começa a se contrair mais e, dessa maneira, utilizar mais energia. Para suprir essa necessidade de energia, o nosso coração acelera e faz o sangue circular mais rápido para transportar mais nutrientes. Quanto maior a intensidade do exercício, mais energia ele gasta e, por isso, ele precisa de mais nutrientes. Para levar esses nutrientes, o sangue precisa circular mais rapidamente. Para isso, é necessário, então, que o organismo acelere o coração, ou seja, que aumente a frequência cardíaca. Dessa forma, a gente pode concluir que quanto maior a intensidade do exercício, maior a frequência cardíaca. Justamente por ter essa forte ligação com a intensidade do exercício, a frequência cardíaca é utilizada para controlar a intensidade dos exercícios aeróbios. Mas como a gente pode fazer para medir a frequência cardíaca? Logicamente, o método mais fácil para medir é utilizando um medidor de frequência cardíaca. Normalmente, ele é composto por uma fita com um transmissor presa no peito, que capta os batimentos cardíacos e envia para um relógio de pulso. Hoje em dia, alguns relógios, por si só, já fazem essa medição de frequência cardíaca sem precisar da fita. Porém, esse aparelho nem sempre é acessível a todos. Por isso, eu vou explicar um método de medição que pode ser realizado por qualquer pessoa em qualquer lugar. Para a gente fazer isso, a gente tem que identificar uma artéria do nosso corpo, contar os batimentos em determinado tempo e fazer uma fórmula simples. Seguindo esse método, a gente pode encontrar a artéria radial no punho ou a artéria carótida no pescoço. A gente posiciona nossos dedos indicador e médio sobre ela. Não é recomendado medir com o polegar, pois algumas vezes a gente sente a própria pulsação no polegar. E a pulsação do polegar pode confundir com a da artéria que a gente está medindo. Então, por isso é aconselhado usar o indicador e dedo médio. Então, a gente mede, conta o número de batimentos. Porém, a gente não precisa ficar contando por 1 minuto sem parar. Basta a gente contar por um determinado tempo e depois multiplicar por um determinado número,
desde que totalize 60 segundos. Por exemplo, a gente pode contar o número de batimentos em 15 segundos e multiplicar por 4, que vai dar 60 segundos. Esse tipo de medição ele pode ser utilizado durante o exercício ou imediatamente após. E ele é o mais indicado para uma situação de repouso, ou seja, quando a gente está parado. Uma segunda estratégia é contar o número de batimentos em 10 segundos e multiplicar por 6. Ele pode ser utilizado um pouco após o exercício ser finalizado. Ou então a gente pode contar o número de batimentos em 6 segundos e multiplicar por 10. Esse método não é muito preciso, porque apenas vai aparecer resultados múltiplos de 10. Isso pode dificultar para a gente fazer um controle de treinamento. Essa diferença de tempo entre cada método é porque quando a gente para de fazer exercício, a nossa frequência cardíaca já começa a baixar. Então, se a gente fica muito tempo medindo, fica 15 segundos medindo após parar, os últimos batimentos que a gente conta já não vão ser equivalentes aos primeiros. Então, por isso que a gente tem diferentes momentos para fazer diferentes contagens. Então, se imediatamente após o exercício você contar por 15 segundos e der 30 batimentos, é só fazer o cálculo 30 vezes 4, 120, ou seja, sua frequência cardíaca está em 120. Para trabalhar em uma frequência cardíaca pré-determinada, é mais fácil fazer o cálculo invertido antes e durante o exercício contar quantos batimentos você precisa atingir em 15 segundos. Ou seja, se teu objetivo é trabalhar numa frequência cardíaca de 120 batimentos e vai contar apenas 15 segundos, pois é esses 15 segundos que a gente vai medir durante o exercício, você pode dividir o 120, que é o alvo, por 4, que vai dar 30. Então, na hora de medir, vai contar 15 segundos e deve bater 30 vezes. Dessa maneira, você consegue fazer o cálculo antes, com calma, para ter mais precisão, e na hora do exercício só precisa se preocupar em contar os batimentos durante 15 segundos. Então, nesse exemplo, se der 32, se der 28, é só calibrar para ficar sempre perto dos 30. É bem mais fácil, né? Tudo bem. Agora que a gente já entendeu a função e sabemos como que a gente faz para medir, só basta saber como utilizar esses conhecimentos. Mas isso é um assunto para a próxima videoaula, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Espero que essa videoaula tenha acrescentado algumas informações sobre a frequência cardíaca. Aguarde as próximas. Se você gostou, curta, compartilhe e até a próxima.